seguinte, o assunto é muito amplo, vasto, complexo e extenso, mas é o seguinte, resumindo, o que não pode acontecer é o Fundeb ser aprovado agora como caráter permanente, e é o que está no projeto da relatora da PEC, é uma PEC, portanto, emenda constitucional da deputada Dorinha. O que acontece é o seguinte, rapidamente para você entender, quando o Fernando Henrique Cardoso, através do Paulo Renato Souza, ele retoma a ideia do financiamento para a educação pública, para etc., ele retoma aquilo que estava nas leis de diretrizes de base de 61, formuladas pelo Anísio Teixeira. Aquela proposta do Anísio Teixeira era para resolver um problema que existia no final da era Vargas, depois da gestão do Capanema, que foi altamente centralizadora, que era a questão do ensino primário, porque metade dos alunos do ensino primário não chegavam, eles eram reprovados no primeiro ano primário. E a outra metade não chegava até a quarta série primária. Então, havia uma situação que praticamente a maioria não chegava no ensino secundário. Quem chegava conseguia depois chegar ao nível superior. Então, para resolver essa situação, o Anísio Teixeira bolou essa ideia do financiamento, né? Mas aí tem uma questão muito importante, que é o seguinte, é a distinção ensino público e privado, que até tem um documento do Papa Pio XII, da época de 57, que ele define muito bem essa questão do ensino privado como aquela escola que tem autonomia pedagógica e financeira. O Estado entra como suprimento, onde falta, tá? Na questão da subsidiariedade. Mas o Anísio Teixeira, como ele foi um dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, redigido pelo Fernando Azevedo, eles tinham aquela concepção de escola pública para todos, tá? E aí, laica e gratuita, obrigatória até os 18 anos e tudo mais. Então, ele vai retomar isso na lei de 61, Lei de Diretrizes e Bases. Só que o Anísio Teixeira tinha uma visão descentralizadora, quer dizer, dando autonomia local para os municípios. O que o Fernando Henrique vai fazer? Quando ele retoma, depois com a redemocratização desse projeto da LDB, com o Paulo Renato Souza, ele vai fazer o processo para viabilizar o Sistema Único de Educação, que depois, com o Haddad, vai se intensificar isso. Então, ele vai criar as condições para isso. Ele vai pegar a LDB e, em vez de ser descentralizadora, como pensou o Anísio Teixeira, inclusive ele escreve isso no livro A Educação no Brasil, ele vai fazer centralizadora. Então, esse é o X da questão. E aí depois, quando chega os governos Lula-petista, de Lula e Dilma, na gestão do Haddad, o que o Haddad vai fazer? Ele vai fazer, né, toda a política educacional dando força, né, para a questão da centralização e criando as condições com o Sistema Nacional de Educação para as brechas para o Sistema Único de Educação, que vai dar um modelo chinês, né, que quer se implantar aqui no Brasil. Tá? Pensamento único. E aí, com esse Sistema Único de Educação, viabiliza a doutrinação ideológica da esquerda e dos globalistas de vez. E o Fundeb tem a ver com isso, por quê? Porque aí, se for aprovado o Fundeb agora, nesse modelo centralizador que o Haddad fez, em cima das propostas do Demerval Saviani, tá? Porque hoje o pessoal fala do Paulo Freire, mas o problema não é, agora o problema é o Demerval Saviani, tá? Porque o Demerval Saviani, ele está fazendo um trabalho já faz muito tempo, pior que o Paulo Freire, em termos de corrosão da moral cristã, né? Em termos de corrosão dos valores e princípios conservadores dentro das escolas, em todos os níveis. Então, o que acontece? A direita não ataca o Demerval Saviani, as suas propostas, que é um intelectual mais corrosivo que o Paulo Freire, mais devastador, não ataca o modelo centralizador do Haddad, tá certo? E o Fundeb, então, o que acontece? Se ele for votado agora com caráter permanente, o que vai acontecer? É uma PEC, tá? Aí, o que vai acontecer? Vai haver depois um condicionante lá na frente. Aí toda a agenda
todo o pacote antivida, antifamília, anticristão, relativista e destruição dos valores familiares, etc., etc., vai entrar na escola com aquele condicionante. Os municípios que não acataram o que está no Plano Nacional de Educação não recebem a verba. Vai ser um condicionante. Então, aí o que vai acontecer? Os professores, quando o Fundeb ele era provisório, ele tinha um prazo de validade, quando vinha esse pacote, essa agenda, o que acontecia? Havia reação, tá? Agora não, se for permanente, não tem como ter reação, porque aí, o que vai acontecer? Aí se houver reação, vai para o STF. Aí o STF vai dizer, não, o Fundeb é permanente, é constitucional, quer dizer, a Constituição está na Constituição. Então fica aí uma camisa de força, as condições para a consolidação do aparelhamento ideológico, tá certo? Da camisa de força ideológica da esquerda na educação em todos os níveis.